é uma das coisas que tá me vindo muito forte, né? A gente parar mesmo para olhar o Jacob Boehme, né? Eu acho que é parte da nossa iniciação, nosso caminho espiritual. Ler Jacob Boehme, começar aqui antes de começar. Quando eu estiver gravando, me diz, viu? Vocês me avisam, não estiver gravando, dá um ok, alguém se diz aí, tá gravando a Sam e tal. Porque a Sam que vai gravar, né? Aí, Sam, quando eu estiver gravando, você diz ok aí. Tá bom, tem pressa não, viu? Enquanto isso, eu vou falando aqui sobre... Porque, assim, tá... o tema da magia é um tema muito interessante, né? É um tema muito interessante, o tema da magia, e é um tema transversal. É um tema que dá particular com a arte, com a filosofia, com a sociologia. Aqui, por exemplo, a gente tenta fazer relação mais com a filosofia, né? Mas a questão da via cardíaca, a questão... em termos de filosofia, a gente chamaria a via cardíaca de filosofia da liberdade, né? O problema da liberdade. Então, o problema da natureza é a questão da magia, né? A filosofia da natureza, a metafísica da natureza, né? Quem está por trás da natureza, quais são os seres, quais são as ligações que, embora a ciência não consiga detectar, mas a nossa racionalidade meio que prevê, que intui. Isso é o campo da magia, da alma do mundo, da natureza, né? E o outro ponto valeu, Sam, pronto. E o outro ponto é a questão da filosofia da liberdade, né? E aí entra a questão da via cardíaca. Então, eu comecei aqui dizendo, antes de começar a conversar sobre o Arcano 3, do Apocalipse, essa coisa toda que a gente vai fazer hoje, sobre a questão de cada dia que passa, tá ficando muito forte para mim a necessidade da gente mergulhar em conjunto, seja paralelamente a esse estudo, ou seja, depois desse estudo, a questão do Jacob Boehme, a questão da via cardíaca e toda aquela revelação, aquela intuição metafísica do Jacob Boehme, né? É uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, assim. Tem alguém pedindo para aceitar no grupo lá do WhatsApp, alguém olha lá, por favor. Alguém tá pedindo para aceitar a entrada, viu, Geila? Alguém tá pedindo para entrar e não tá sendo aceita. Olha com calma aí quem é que tá entrando. Eu acho que deve ser a Giovana. Então, gente, boa noite, né? Então hoje vamos regravar, né, retomar o capítulo 3 do Dogma e Ritual de Alta Magia, relacionar com o Apocalipse, o terceiro capítulo, e o Arcano 3 e algumas chaves aí da Cabala Hermética. A gente teve aí uns pequenos contratempos do grupo, né? Mais eu assim e tal, mas eu estou aqui bem, graças a Deus, cada dia melhor. E com muita força mesmo para levar isso adiante, esse estudo maravilhoso que a gente faz, que é parte do nosso caminho iniciático também, é parte da nossa caminhada, da nossa espiritualidade, né? Está aos pés de Sofia. Porque quando a gente estuda essas coisas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a gente estuda os mistérios, né? Todos nós aqui somos estudantes dos mistérios, né? Quando a gente estuda esses mistérios da sabedoria universal, essa sabedoria universal retroage magicamente sobre a gente. Então existe uma dimensão mágica desse estudo, né? Que eu sempre alertei desde o começo e sempre deixei que isso ficasse a cabo de cada um, né? Do caminho de cada um. Mas existe um momento que esse estudo, esse estar aos pés de Sofia, ele alcança uma dimensão mais coletiva e grupal e comunitária, e aí começa a escola, né? Então a escola esotérica, no sentido espiritual, é diferente do grupo de estudo, né? O grupo de estudo ele é mais heterogêneo, tem pessoas de várias tendências e tal, Telemann, tem gente, bem que Telemann também é rosacrucianismo de algum modo. Tem gente do Candomblé, tem gente de várias linhas, né? E é muito massa essa pluralidade, é muito bem-vinda, é muito instigante, é a riqueza do grupo. Boa noite, seu Max. Mas quando alguns se conectam a partir de uma semântica mais própria, de uma linguagem mais própria, aí surge a escola, né? A escola Rosa Cruz, então vai comungar mais de uma semântica Rosa Cruz. E isso em algum momento vai acontecer entre a gente, se é que já não está acontecendo, né? Mas é isso.
Então hoje eu estou a fim de papear, viu, gente? Hoje eu estou a fim de conversar. Pois é, hoje eu estou a fim de conversar e discutir, então vocês vão me aguentar aqui até umas 9 horas, se doidar, tá bom? E é que eu tenho um bocado de nota para passar, mas terminar aqui eu vou passar essas notas. Então vamos que vamos, né? Para começo de história, gente, eu queria deixar aqui registrado uma coisa que eu não deixei da outra vez que a gente gravou sobre a Imperatriz. Eu acho que essa pessoa que eu vou falar, ela vai ver esse vídeo, que é Olha o Rosto da Imperatriz. Gente, fala sério, vocês conhecem a Laia Dulles, não conhecem? É o rosto da Laia Dulles, gente, pelo amor de Deus. Que fala sobre os gnósticos antigos, gnosticismo. Isso eu já falei pra ela, tá, gente? Eu tô brincando aqui, ela já riu e tudo. Mas é a cara dela, pode prestar atenção. Parece que a Imperatriz do Tarot foi baseado no rosto da Alaia Dulles. Ou então, ao contrário, a Alaia Dulles é uma reencarnação atual desse arquétipo. Parece muito com ela, né? E assim, o arcano da Imperatriz, antes de a gente começar a falar sobre, tem muitos mistérios, né? Tem essa questão do mistério da gravidez, né? Que ela toca aqui na barriga, né? E essa questão do gestar, do crescer, da natureza que se desenvolve, do processo ternário, né? Porque o processo ternário é um processo dinâmico, orgânico. O que ela está gestando aqui dentro? Ela está gestando essa ave, que é o espírito, né? Então, a Imperatriz aguarda uma chave filosófico-teosófica muito interessante, que destoa de muito do que a gente ouve por aí no espiritismo e na espiritualidade mais popular, né? Que é a ideia de que nós temos um espírito e que nosso espírito está evoluindo, né? Talvez o arranjo semântico aqui para uma teosofia clássica seria um pouco diferente. Seria a ideia de que nós não temos um espírito, mas nós estamos gestando um espírito. O espírito é algo que vai nascer dessa terra negra, né, desse Kemet, dessa matéria-prima que é o nosso corpo, que é a nossa vida, que é a nossa existência, né? Então essa ave, ela simboliza o espírito, porque tem asa, porque voa. Não que o espírito voe ou que ele ocupe um espaço tridimensional, como nós hoje modernos acreditamos, né? Hoje em dia a gente acredita que a alma está no mundo, né? Que o espírito está no mundo. Porque a mente moderna é assim. A mente moderna só consegue entender os fragmentos. A mente moderna só consegue entender as partes. Mas os antigos não entendiam assim, principalmente o hermetismo. Para você ter uma noção, isso vai ficar muito claro quando você lê os neoplatônicos, de que, na verdade, é o mundo que está dentro da alma. É o mundo que está dentro do espírito, né? Então, é uma outra lógica, é uma lógica mais dedutiva, é um outro olhar sobre o mundo, então é preciso um exercício para tentar entender isso. Não, onde eu estava lendo isso esses dias? Eu estava lendo, lembrei, eu estou lendo paralelamente com meus alunos do primeiro ano do ensino médio, uma disciplina eletiva que a gente dá, que é Filosofias do Mundo. Aí a proposta é estudar as filosofias mais marginalizadas, mais esquecidas, né? Aí eu tive a ousadia, ou a loucura, sei lá, de estudar com eles a obra do Plutarco, Ísis e Osíris. Não sei se vocês já viram. Gente, é muito interessante. Plutarco é um filósofo grego ali, da antiguidade tardia, e aí vai falando, né, dos mitos de Ísis e Osíris e tal, como isso representa questões da alma humana, etc e tal. E tem um momento que ele vai falar da alma, né? E essa ideia, né, de que a alma está em todo lugar desse planeta, porque na verdade ela contém o planeta, né? A matéria está contida, a alma contém a matéria, né? Então é o mundo que é uma parte da alma e não a alma um fragmento do mundo. Então, essa visão está muito colocada aqui quando a gente entende que o espírito é algo que vai nascer, é algo que será, né? E tem um amigo meu que é da filosofia, que ele viu aí um paralelo com Sartre, né? Quando diz assim, Sartre diz assim, a existência precede a essência. Se bem que o Sartre é ateu, eu sei que o que ele fala está no contexto do ateísmo, mas essa frase ela cabe muito bem aqui, porque primeiro existe o corpo, né? Primeiro existe nós, e a partir disso é que vai gestar a essência. A existência é anterior à essência. A essência será. A essência brota. A essência é a flor que nasce da cruz, né? Então é uma perspectiva, inclusive, de Deus, do divino, como não algo que é,
mas algo que será, que virá a ser. Então projeta a nossa mente para o futuro, projeta a nossa mente para a esperança, para o saber esperar, né? Pela razoabilidade de esperar o quê? Com que razoabilidade? Eu posso esperar o quê do mundo? Eu posso esperar o quê da humanidade? Eu posso esperar o quê do mundo? Eu não sei o mistério do mundo, eu não entendo o que é esse mundo, mas a minha razão diz que tem algumas coisas que eu posso legitimamente esperar, né? Essa doutrina da esperança está muito colocada aqui nesse arcano da Imperatriz. Não é à toa que a gente vai ver que a ideia do ternário tem muito a ver com essa ideia da esperança, do evangelho, do renascimento, da reintegração. Vai ver muito isso, né? E, obviamente, a Imperatriz, ela tem esse cetro, né? Que é o cetro do poder. Então, nós estamos falando aqui com uma hierarquia poderosa, né? Nós estamos falando aqui, gente, com o terceiro princípio da vida divina, como diria Jacob Boehme, né? Para o Jacob Boehme, Deus é uma vida, Deus é vivo, Deus é dinâmico, Deus é um via ser, Deus é movimento. Então não faz sentido falar em Deus, faz sentido falar em vida divina. A vida divina, como ela se manifesta. E essa vida divina, ela tem três fontes, né? Que é a fonte do Pai, a fonte do Filho e a fonte do Espírito Santo. Então a Imperatriz vai estar ligada ao Espírito Santo. Não é à toa que esse aparente aqui atrás, que é o lugar que ela senta, também parece uma asa, né? Se você for prestar atenção. Então o Espírito Santo é a terceira força, é o terceiro princípio da vida divina. E lá no Jacob Boehme a gente vai saber que os anjos, as hierarquias angélicas, são como se fossem micro-espíritos santos. Ou seja, o terceiro princípio meio que gesta corpúsculos, né? Corpos metafísicos, né? E os anjos seriam uma emanação do terceiro princípio. Interessante isso, né? A gente pensar, então tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com Sofia, também tem a ver com a astrologia, porque essa coroa dela tem relação com as estrelas. Tudo isso a gente vai ver com calma hoje, a partir dessas associações que a gente vai fazer, tá bom? Mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Bom, então a gente vai falar hoje sobre a chave do ternário, né? E uma das coisas interessantes que o Wilson Levy fala neste capítulo do Dogma Ritual de Alta Magia é que Deus tem que ser ternário. Ou seja, Plotino pensava Deus como uma unidade, né? A Índia pensava o Parabrahman como uma unidade, ou pelo menos a sociedade teosófica nos acostumou assim, né? A fazer essa leitura plotiniana dos hindus. Eu abro sempre essa ressalva, tá? Mas o livro do Levi, ele traz uma sacada que é hegeliana, que é do romantismo alemão também, eu acredito que seja, né? Que é essa ideia de que a dinâmica do divino, ela tem que ser ternária, e isso não é uma coisa arbitrária. Isso é uma informação que está inscrita no espírito humano, que está inscrita na racionalidade humana. Ou seja, a racionalidade humana, ela só opera com tese, antítese, síntese. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Então, essa etapa triádica do pensamento, né, triádica lá no plano da lógica, ela é como se tivesse um indício, um vestígio teológico. Ou seja, é como se fosse um vestígio que tem que dizer, Deus, se ele fosse apenas unidade, nada existiria. Ou seja, a unidade, gente, isso é metafísica. É preciso ter esse treino, esse exercício do pensar metafísico, tá? Principalmente lidando com o esoterismo, que é um tipo de metafísica. Então vamos lá. Por que Deus não é simplesmente uma unidade? Porque se ele fosse uma unidade, não teria com o que lutar, não teria com o que se desenvolver, não teria com o que resistir, e tudo seria uma eterna bem-aventurança que no fundo faria sentido algum. Então Deus tem que ser pelo menos dualidade. Aí surge a dualidade, que é aquilo que vai se contrapor à força expansiva, né? A força expansiva que visa ao infinito, aí ela encontra uma barreira, aí surge a dualidade. Então a barreira, o mal, o inimigo, né? O limite. Então Deus não pode ser unidade, teria que ser dualidade. Só que, olha como é interessante, o paganismo, né? Quando eu digo paganismo, eu digo as religiões mais antigas,
principalmente começando ali, principalmente ali, tá muito claro isso aí no zoroastrismo, no maniqueísmo. Zoroastrismo tem um triunfo final, né, do bem. Mas enfim, essa ideia de que a dualidade, se Deus fosse apenas dualidade, isso seria angústia, seria angustiante, porque eternamente seria a vitória do bem e depois a vitória do mal, depois a vitória do bem, depois a vitória do mal. Luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra eternamente. Isso, o nosso espírito se angustia com isso, a nossa racionalidade diz, não, calma, isso seria agonístico demais. Tem que haver o triunfo do bem sobre o mal, nem que esse triunfo, esse terceiro momento, seja uma síntese que não é mais como o começo, mas uma síntese que agora carrega a sua história. Né? Então, paraíso, queda, reintegração. Ou seja, se o divino não for pensado como uma dinâmica de superação de sua natureza originária, você não consegue mais explicar o mal, não consegue mais explicar a queda, não consegue mais explicar a liberdade, não consegue explicar mais nada. Então, Deus tem que ser esse dinamismo, porque esse dinamismo se completa. Não é à toa que o triângulo é a primeira forma geométrica possível. Né? Não é possível uma forma geométrica com apenas 2, apenas com um triângulo. 3 é que você consegue fazer a primeira forma geométrica, ou seja, a primeira forma de manifestação. Ou seja, Deus, para ser manifestação, ele precisa ser um processo triádico, ele precisa ser um processo ternário. Ele precisa ser um processo de unidade, dualidade e síntese entre dualidade e unidade. É uma necessidade lógica, metafísica e espiritual. E isso está colocado na lógica comum, premissa maior, premissa menor, conclusão. Isso está colocado em várias chaves que carrega a ideia do 3, né? Principalmente a dialética, né? Tese, antítese e síntese. Então, paraíso, queda e reintegração, eu gosto sempre de dizer que o Joseph Campbell, o grande estudioso dos mitos, ele dizia que o tema da queda é universal em todas as religiões, sejam religiões do Oriente, sejam religiões do Ocidente. A diferença é na reintegração. Como é que o Oriente entende a reintegração e como é que o Ocidente entende a reintegração. O Oriente, ele tende a entender essa reintegração, segundo Joseph Campbell, como uma questão psicológica, como uma questão da consciência. Né? Se você tiver consciência do apego, consciência do sofrimento, consciência de que esse universo é maia, você se ilumina. Você tem o estado de iluminação. Percebo que isso é um fenômeno da consciência. Né? O fenômeno, vamos usar o termo mente, mas com muito cuidado, né? Porque mente também é um termo muito moderno e às vezes pode causar alguma dificuldade de compreensão. Mas digamos que o Oriente entende a iluminação como um estalo da consciência, uma tomada de consciência. É como se você percebesse o nada e o tudo, e esse nada que é o sorriso do Buda, né, como diz no livro tibetano dos mortos. Esse nada que é pleno, que é ausência, mas ao mesmo tempo é completude. Isso é o Oriente. Isso é totalmente diferente, meus amigos, da salvação. E eu tive até uma discussão uma vez com a galera, estava num canto, a galera dizendo, a salvação cristã é como se fosse a iluminação budista. Eu digo, não, calma aí, vocês estão errados, vocês entenderam errado. Né? A iluminação oriental é um fenômeno da consciência, é um clarão da consciência. A salvação, que vem do Ocidente, né? Que é como o Ocidente entende a reintegração, a salvação ela não é uma experiência da consciência. A salvação não é uma experiência de iluminação. Né? Olha como é interessante. Porque a salvação não nos liga à ideia do tudo e do nada, do vazio iluminador. Não. A salvação ela nos conecta com o supranatural. Essa ideia do vazio iluminador é a chave absoluta da matéria, da existência cósmica. Né? Ou seja, esse cosmo, no fundo, ele é nada e tudo. Né? Só que existe o que está além do cosmo, o supranatural. Então, a salvação ela é uma experiência
mística. Ela não é uma experiência de iluminação. Ela é uma experiência mística por quê? Porque ela é não é uma experiência de um clarão da consciência, que você se toca, que tudo é átomo, vazio, e vazio, iluminação. Não é isso. Isso é Oriente, isso é budismo, isso é niilismo. A salvação é a ideia de que você é tragado por um mistério do próprio mundo, um mistério que se enraizou na humanidade, né? E que a figura do Cristo, por exemplo, e da igreja invisível, tá? Não a igreja do Estado, é a manifestação desse mistério. Então, a experiência de salvação é uma experiência mística, é uma experiência de ser resgatado por ação do divino. É diferente da iluminação oriental, onde é como se fosse um mérito do próprio indivíduo. O indivíduo vai, faz a ascese dele, faz o Raja Yoga, faz vegetarianismo, faz respiração, faz meditação, se isola, aí ele recebe o prêmio de entender como o arcano do louco que esse mundo é uma grande piada, né? Que a vida é uma grande piada, que é a grande comédia, né? Que é a divina comédia, né? A existência é uma comédia. E aí, como dizia o outro, a pessoa ri, né? Se ilumina, a pessoa ri, porque ela percebe o vazio, o jogo da existência, né? Quem experimenta a salvação não ri. Quem experimenta a salvação chora. É diferente. É a chave do choro, né? Ou seja, o choro no sentido de que entender que esse universo tem alguma consciência que vai lá e resgata o humano, que é uma intervenção, uma irrupção do divino na história, né? E aí você entende como é que o Ocidente entende a reintegração. O Ocidente entende a reintegração como um evento histórico e não como um evento psicológico. Como assim é um evento histórico? Vai chegar um ponto em que o divino vai irromper na história, né? E vai mostrar o ser humano, vai salvar o ser humano, né? E é uma ação que vem de cima para baixo. É uma ação que vem do próprio cosmos, né? Da própria espiritualidade do cosmos, né? Eu não deu pra ler isso, parece que mas depois eu vejo com calma. Aí não deu pra ver aqui direito, mas assim, é diferente, né? No Ocidente a gente entende como uma ruptura da linearidade, né? Da roda de Sansara, do eterno retorno, do quaternário. Não, há uma ruptura disso, há uma quebra do tempo. Então o divino, ele é fundamentalmente liberdade. E é aí que entra um fator que a gente precisa entender. Por que Deus é liberdade? Porque se Deus é perfeito, se Deus é pleno, ele não precisa criar o mundo, né? Então não há uma razão para o mundo ter sido criado. Porque se há uma razão para o mundo ter sido criado, então Deus estaria perseguindo uma finalidade. Não há uma razão para o mundo ter sido criado. O mundo foi criado por ato de liberdade de Deus. Entende? Essa é a questão. Por que Deus é liberdade? Porque ele não precisa criar o mundo e, no entanto, criar o mundo é uma das possibilidades que ele escolheu, né? Então a ideia de que Deus escolhe criar o mundo é justamente para dizer que não há uma necessidade. Se ele é perfeito, ele não precisa do mundo. Então por que ele criou o mundo? Porque ele é livre. Porque ele é liberdade. Ele não é livre, desculpa. Deus não é livre. Ele é a liberdade, né? E essa liberdade, ela começa nos reinos inorgânicos da matéria, da pedra, passa pela planta, passa pelo animal, chega no reino humano, e do reino humano dá passagem para o nascimento, a força angélica que vai se desdobrar do humano. E aí a reintegração de todos os seres, né? Então é o processo da liberdade que está acontecendo ao longo da história. Então a história humana não começa com o ser humano. A história humana começa com a formação do sistema solar. Olha como é interessante, né? A formação das rochas, a formação do planeta é parte da história disso que vai ser o humano. Consegue entender como é diferente? É diferente o processo de compreensão do Ocidente. Então, salvação, meus amigos, e iluminação não são a mesma coisa. Podem estar se referindo à mesma coisa, mas o sentido é diferente. Ou seja, a referência pode ser a esse estado de transcendência, né? Desculpa, eu passei aqui. Mas é diferente o sentido, tá? É diferente o sentido. Então, outra terceira coisa também que o Livro Levi chama a atenção
é a força mágica de quando se repete 3 vezes. Isso é muito interessante. Gente, depois que você ouve isso aqui, que o 3 ele tem uma força mágica, porque ele é o primeiro número da manifestação, ele é o primeiro número que faz uma figura geométrica, você nunca mais vai conseguir rezar o Pai Nosso uma vez. Qualquer oração que você fizer, você vai sentir a necessidade de repeti-la 3 vezes para emprestar força mágica, né? E você vê, por exemplo, que Jesus chamava 3 vezes o nome, né? Paulo, 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 né? Pedro, Pedro, Pedro. Então essa ideia do 3, ergue 3 vezes grande, né? Então essa ideia de que aquilo que se repete 3 vezes e é emprestado a esse ato uma força mágica. E eu nunca me esqueci, volto a contar uma história de uma amiga minha que veio aqui em casa. Ela pegou o meu tarô e ela pensou numa pergunta e simplesmente tirou uma carta. E disse assim, Ana, eu tirei aqui essa carta, se ela estiver assistindo aqui, ela vai até comentar depois no YouTube. Eu tirei essa carta aqui, mas tem nada a ver com o que eu perguntei. Eu perguntei uma coisa do meu passado, que já aconteceu. Isso aqui tem nada a ver com o que aconteceu. Aí eu disse assim pra ela, fala o seguinte, olha o que eu disse, gente, olha como é você estudar magia, como é interessante, né? Fala o seguinte, você respira 3 vezes, embaralha 3 vezes e tira uma carta. Aí ela respirou 3 vezes, embaralhou 3 vezes e tirou uma carta. A carta que ela tirou era exatamente o assunto daquilo que ela tinha perguntado. E ela tirou e disse, Anael, tu é bruxo demais. Eu, por que, menino? Agora fez todo sentido essa carta. Eu digo, não sou eu que sou bruxo. Ou mago. Eu até sou, né? Mas eu não disse na hora. Digo, não, é porque tudo que você faz 3, 6 ou 9 vezes chama a atenção do universo. Consegue entender? Chama a atenção do... Na hora eu disse, não, é só uma lei cósmica. Dei uma de Rosa Cruz, né? De Amok, né? Não, é só uma lei cósmica. Não, é bruxaria, magia mesmo. Mas a gente não fala assim pra assustar as pessoas, né? É de princípio. E aí, o que acontece? E aí, eu me lembrei disso, né? E aí, eu vi o professor Levi falando, e, ficou muito claro quando eu vi ele falar, né? Bom, e aí, olha como é interessante, palavras do próprio Eliphas Levi, de por que Deus tem que ser um ternário. Cito Eliphas Levi. Se Deus só fosse um, nunca seria criador nem pai, né? Porque só existe pai se existe o filho, né? É o que eu pergunto para meus alunos do primeiro ano do ensino médio, eles bichinhos ficam perturbados quando eu pergunto isso, mas eles acabam entendendo o que é filosofia. Quando eu digo assim, gente, quem vem primeiro, o pai ou o filho? Isso, pai e filho, assim, sentido comum, né? Aí eles, o pai veio primeiro, depois veio o filho. Digo, não. O pai e o filho nasceram ao mesmo tempo. Aí eles, como assim, professor, nasceu ao mesmo tempo? Sim, nasceram ao mesmo tempo. Porque quando o filho nasce, aquele homem se torna pai. Então o pai nasce quando o filho nasce. Olha como é interessante, né? Cronologicamente o pai veio antes, mas logicamente os dois vieram ao mesmo tempo. Porque o pai só se torna pai quando o filho nasce. Antes do filho nascer, não existe o pai, existe o homem. Olha como é a relação dialética, né? O filho vem depois, mas o filho empresta sentido, retroage, significando e dando, eis meu pai porque eu nasci. Então isso é que é dialética, consegue entender? Isso é que é lógica dialética. E a gente precisa entender isso para entender a Cabala Hermética, para entender o Jacob Boehme e para entender muita coisa que a gente vai ver lá na frente, né? Então, se Deus fosse só um, ele não seria pai. Pai de quem? Né? Não haveria quem ser pai. Se fosse 2, haveria antagonismo ou divisão no infinito. É o caso do maniqueísmo, né? Que perturbou muito o Santo Agostinho. E é o caso da filosofia pagã, né? O paganismo, ele fica nessa roda da angústia eterna, tanto que o paganismo, ele entende a história como cíclica, né? Então há momentos de ascensão e momentos de queda, momentos de ascensão e momentos de queda, isso eternamente, né? E isso é angustiante para o espírito, né? Dizer que não há uma saída disso, não há um fim, não há um termo, não há um coroamento, não há um apocalipse, não há uma redenção, não há um ápice da história. Isso é angustiante, pelo menos para nós, herdeiros do medieval, né? Da tradição judaico-cristã, né? Então ele diz,
E seria a partilha ou morte de todas as coisas possíveis. Já imaginou se o universo ele fosse 50% antimatéria e 50% matéria? Não existiria o universo, você sabia disso, né? O universo ele só é possível porque a quantidade de matéria é superior à quantidade de antimatéria. Não sei se vocês sabem disso, né? Por uma razão que ninguém sabe, né? Então, se fosse meio a meio, né? Se fosse esse equilíbrio simétrico perfeito, a vida biológica não seria possível. Por quê? Porque o que tem de possibilidade, 50%, seria anulado pela não possibilidade, que é 50%, né? Então é como se fosse um antagonismo que funda o mecânico. Tudo seria um choque mecânico de rochas, átomos, mas a vida biológica, a vida ela carrega um simbolismo ternário, a gente vai ver muito bem isso, né? Por que a vida é 3 e não 2, né? Bom, o 2 é o mundo físico, o mundo da mecânica, o 3 é o orgânico, como a gente vai ver. Bom, e seria a partir do morte de todas as coisas possíveis. É, pois, 3, para criar de si mesmo a sua imagem, a multidão infinita dos entes inúmeros. Olha como é interessante. Deus é um processo criativo. Deus é um processo de criação de si mesmo. Deus é um processo de extrair de si mesmo uma terceira coisa. Para ele extrair de si, ele precisa ter um antagonismo. Isso que ele vai extrair será a terceira coisa. Entendeu? Então, por isso que Deus tem que ser necessariamente a trindade, né? Ou seja, quando o cristianismo, a teologia cristã, ela fala que Deus é uma trindade, no fundo, ela está expressando uma questão do espírito, né? A questão do próprio espírito humano, né? Ou seja, o cristianismo vinga na história porque ele consegue se ancorar em questões espirituais da própria condição humana. A Trindade é um exemplo disso, que não é só cristã, tem na Índia, né? O Trimurti, tem também em outras religiões. Continuando. Paraíso, olha aí, colocando um pouquinho de Jacobo no meio, de martinismo, de rosacrucianismo, de cristianismo esotérico. Do paraíso nós temos a queda, né? A queda é uma queda que acontece na temporalidade eterna, vertical, que é a temporalidade mítica, a temporalidade mitológica. Você pergunta assim, quando foi que Lúcifer caiu? Se você for lá para a sociedade teosófica, é capaz deles darem. Não, foi nos aeons, foi nos Mavantaras passados, né? A sociedade teosófica, o perennialismo do René Guénon, confunde tempo mítico com tempo histórico, né? Confusão proposital? Não sei. Mas o Jacob Boehme já deixava isso muito claro nos seus textos, que a queda de Lúcifer, a queda dos anjos, a reintegração, toda a história do divino, que a sabedoria divina conta, que a teosofia conta, não aconteceu no passado e um passado imemorial. Não aconteceu. Ela acontece toda hora, em todo canto, em todos os seres, em todos os momentos. Acontece na pedra, acontece na planta, acontece no animal, acontece no homem, acontece na sociedade, acontece em todos os cantos. Por quê? Porque está no plano da eternidade, né? Então, o Jacob Boehme já deixava, já cortava o espiritismo, né? Ele já cortava essa mentalidade muito materialista e positivista de dizer que aquilo aconteceu no tempo do passado. Não, porque foi na Atlântida, né? Não aconteceu, é eterno, é tempo mítico. Então, a queda de Lúcifer, a primeira queda que acontece, meus amigos, é a queda de Lúcifer, né? Que acontece num plano metafísico, né? Aí o que acontece? Para reintegrar, ou seja, para que essa queda, o estado de coisas retorne, mas não retorne como era antes, né? Retorne agora com a bagagem. Preste bem atenção, esse retorno, essa reintegração, essa boa nova, esse evangelho, essa aurora nascente, esse amanhecer do dia, consegue pegar a metáfora? O amanhecer, a aurora nascente, o evangelho, a Vênus, né? A Vênus é matutina, tem a vespertina e tem a matutina, né? A Vênus da manhã, a estrela que anuncia o sol. Essa estrela que anuncia o sol é o quê? É o Cristo. O Cristo é a estrela da manhã, porque essa estrela que anuncia o amanhecer, né? E antes do cristianismo, um pouco antes, ou até contemporâneo, é a teurgia que o Jâmblico ensinava, né? A teurgia que é a magia sagrada.
Teurgia é para purificar a nossa alma. É a magia para acessar os poderes divinos e purificar a nossa alma e nos tornar mais aptos aos deuses, né? Mas se aproximarmos mais da vida divina. A diferença, como eu já falei várias vezes, da teurgia pagã, né? Pagã sim, de hermética, ali, neoplatônica, né? Para o cristianismo, é que a teurgia não previa que na história iria irromper, o Logos iria irromper na história. Não existe isso para a teurgia pagã, para a teurgia hermética. Você tem que praticar a teurgia, acender as velas, os incensos, cantar os hinos, e aquele êxtase vai purificar a sua alma, e tá tudo bem, tá tudo certo. O cristianismo acrescenta que o Logos irrompeu na história. Então não bastaria só o ritual teúrgico. Teria que você participar misteriologicamente dessa revelação. E aí é o conceito de revelação, que é um conceito muito complexo para a gente trabalhar aqui agora, mas a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Então olha como é interessante, o lugar da magia. A magia é como a gente vai se levantar. A magia é como a gente vai arrumar a cadeira, o espaço, né? A casa, para se reerguer. Né? Como a gente vai utilizar os instrumentos ao nosso redor para me colocar no lugar de novo para poder se levantar. Né? Então, então, o Cristo, a teurgia e a magia sagrada estão nesse plano, que é o plano da reintegração, que é o terceiro ponto. Né? Você perguntar para mim, por que Lúcifer caiu? Lúcifer caiu, olha como é interessante. Isso tem a ver com a magia. Lúcifer caiu porque, segundo Jacob Boehme, ele olhou para trás, para o fundo mágico da realidade, o abismo, o Ungrund, o Ein Sof. O Jacob Boehme chama isso de fundo mágico da realidade. Por que fundo mágico? Porque lá é o nada que brota alguma coisa, que brota a existência. Então é mágico, não tem explicação. É milagroso, é miraculoso, é incompreensível. Então, o mágico está no sentido de incompreensível, né? O fundo que brota tudo, então só pode ser um fundo mágico. Que dali pode sair qualquer coisa. Né, o coelho na cartola. E aí Lúcifer olha para trás e ele quer se apossar desse poder. E aí, meus irmãos, qualquer analogia com a ciência e os cientistas procurando a bomba atômica, o átomo, e gerando esse poder que pode destruir o planeta, eu acredito que não é mera analogia. A humanidade repetindo mitologicamente essa história de Lúcifer de querer olhar para o fundo mágico, o mundo atômico, e despertar esse grande poder que vai acabar queimando o próprio Lúcifer, né? Que vai acabar abrasando ele, como diz Jacob Boehme. E aí o que acontece? O mundo material, vai vir a queda, né? O mundo material, ele não é o mundo da queda. O mundo material, ele é criado para reintegrar Lúcifer. Então o mundo material não é o inferno, o mundo material é o começo da misericórdia divina. O mundo material é o começo do evangelho. O mundo material é o começo da reintegração de todos os seres. Porque o mundo material é criado para parar essa desarmonia universal da qual Lúcifer caiu. Né? Então é interessante isso, porque isso mostra o lugar da existência. O lugar da existência aqui não é o inferno, aqui não é o paraíso, aqui é o purgatório. Bem-vindos ao purgatório. Ou seja, bem-vindos ao lugar que tem o mal, mas que é justamente para purgar essa queda, que é o remédio dessa queda. O remédio dessa queda é o sofrimento, o remédio dessa queda é a adversidade, o remédio dessa queda é a crucificação. Né? Então, quando você começa a entender isso, você começa a então aqui não é o inferno. Aqui tem muita coisa legal, tem muita coisa boa. Né? Então, a pessoa que está com depressão, por exemplo, depressiva, ele não tem uma visão realista da realidade, como ele acha que tem muitas vezes. Né? Quem já teve depressão acha que, por exemplo, não sou depressivo, eu sou apenas um realista. Não, a realidade tem muita coisa legal acontecendo, muita coisa que merece nossa atenção acontecendo. Né? Mas também tem muita coisa ruim. Então tem os dois, porque aqui é o purgatório, aqui é o lugar da reintegração. Né? Bom, e aí o terceiro, a chave do ternário, tem a ver com esse terceiro momento. Paraíso, queda, reintegração. Então tem a ver com esse evangelium, essa boa nova, essa boa notícia. Né? Qual é a boa notícia? Que a reintegração está acontecendo. Né? Que nós já estamos se levantando, nós já estamos voltando, nós já estamos indo. Nós não estamos mais apegados ao lamaçal e às correntes que não nos libertam mais. Já começou a redenção. Então, essa é a boa notícia, a boa nova, o evangelho. Né? E aí, uma frase de Levi: o ternário é o dogma universal. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, é uma expressão do ternário. E aí, uma frase do nosso filósofo preferido, pelo menos o meu, né, que é o Schelling, que eu acho que tem muito a ver com essa frase de Levi, né, que diz assim: o sistema do mundo é Deus
homem-natureza. Olha como é interessante, né? O Schelling traz isso aqui para o campo da filosofia, né? E diz isso nas preleções privadas de Stuttgart, que é o momento da vida dele, depois que ele perdeu o irmão dele, né? O irmão dele morreu, a sua esposa também, né? Era a sua esposa que tinha morrido, a Caroline von Schlegel. E aí ele estava muito abalado com isso e ele viajou para Stuttgart, os pais pagaram lá para ele viajar para lá. Aí, como ele era muito famoso, ele começou a dar as palestras por lá, né? E a galera começou a notar o que ele estava dizendo. E aí surgiu as preleções de Stuttgart, né, onde ele diz, ali na sua fase já tardia, até começo da fase tardia do pensamento do Schelling. Vou falar aqui um pouquinho de Schelling, porque é pouco falado nessas plataformas, né? Cada valor, cada fala que a gente fala aqui sobre o Schelling tem valor dentro aqui do Brasil, né, da língua portuguesa. Então ele faz essa coisa que Deus, homem e natureza é a chave que explica tudo, né, a chave que você consegue entender todos os processos. Como assim, né? Deus, né, se manifesta como natureza e a ponte entre a natureza e Deus é o homem. O homem é o meio, o homem é o médium, o homem é o mago, o homem é o soberano pontífice da natureza. O homem é a ponte. Então o homem tem natureza, o homem tem Deus. O homem tem uma energia que puxa para trás, o animal. O homem tem um impulso para frente, para a fé, para a graça, para a providência, para o amor, que é Deus dentro dele. Então o homem é alma, né? A natureza é corpo e Deus é espírito. Né? E aí você consegue perceber que essa chave do ternário explica absolutamente tudo. O tarô, então, nem se fala, né? A gente sabe aqui, a partir se você quiser aprofundar nisso, tem meu e-book na Hotmart, que é a Filosofia Esotérica do Tarô, onde eu vou explicar os arcanos maiores, os arcanos menores, a partir dessa chave, Deus, nome e natureza. E também a gente vai entender ela aqui aos poucos, nessa aula aqui, né? E tá na Hotmart, se quiser dar uma olhada, tem o curso também. E tem também tudo que a gente já falou por aqui, que a gente já conversou, que vocês estão careca de saber, que Deus, homem e natureza explica o tarô e etc e tal, né? Enfim, vamos voltando aqui, vamos continuar. E aí, a chave do ternário também tem a ver com o amor. Por que tem a ver com o amor? Porque tem eu, tu e tem nós, né? O nós é união, o nós é comunidade, o nós é amor. Você entender a ideia do amor? Porque eu e tu, antagonismo. Eu e tu se reintegrando é o amor, né? Então essa ideia de que o 3 é uma energia de reconciliação entre a luz e as trevas, entre o divino e a natureza, entre o infinito e o finito. E cito aqui alguns trechos do livro Levi, quando ele diz: o ternário é o fim e a expressão o ternário é o fim e a expressão suprema do amor. 2 se procuram só para ficarem 3. Né? E aí tem essa ideia de que do casal nasce a criança, né? Embora a gente pode pensar hoje em dia que essa criança não necessariamente tem que ser uma criança física, né? Pode ser uma criança mágica, né? Então um casal homossexual, eles geram a criança no sentido mágico, né? Que é o quê? Que é o espírito daquele amor. Né? As pessoas não entendem o que é o espírito, no sentido teosófico. O espírito é isso, né? Nós temos uma alma, nossa alma é eterna, mas o espírito é o espírito do amor, o espírito da caridade, o espírito da transparência, o espírito da justiça. Então o espírito, ele é como se fosse impessoal. A ideia do espírito carrega a ideia da impessoalidade. A alma é que tem algum caráter pessoal, mas o espírito é impessoal. Isso é uma semântica diferente, por exemplo, do espiritismo moderno, né, que dá o conceito de espírito o caráter pessoal. O espírito da pessoa. Né, a pessoa é o espírito dela, como se o espírito fosse o conjunto das faculdades mentais. Né? Não é essa a perspectiva da filosofia clássica, tá? Que isso fique bem claro. Se não ficou, vai aos poucos vai ficando. Outra frase do Levi é: o bem está à direita e o mal à esquerda, mas a bondade suprema está acima dos dois. E ela faz servir o mal ao triunfo do bem, e o bem à reparação do mal. Olha como é interessante, né? Então, quando você alcança um ponto de vista superior, você percebe que todo o mal, o sofrimento, tudo aquilo existiu para, de algum modo, acarretar o triunfo do bem. Né? Ou seja, de algum modo, todo esse vale de lágrimas tinha um sentido de revelar a luz do coração, a luz do amor divino, né? Então, isso é um estado de consciência
que se chama de beatitude, que aqui no Ocidente a gente não vai chamar de estado de consciência, né? A gente vai chamar de estado da alma, que é a beatitude. Grave bem essa palavra, beatitude. A beatitude, inclusive Spinoza fala muito bem dela, né? Que é um estado de profunda contemplação, de profunda quietude, né? Mas é uma quietude que nasce de um amor intelectual ao divino. Não é uma quietude que nasce de uma experiência passiva, né? É a experiência de esvaziamento e nadificação, não é isso, mas é uma que nasce de uma contemplação intelectual, contemplação das ideias, contemplação disso que a gente está fazendo aqui, né? Então, desses mistérios teosóficos, desses arcanos divinos, que semeiam a nossa alma com sementes de luz que vão brotando ao longo da nossa vida, né? Outra frase também de Levi: os três mundos se correspondem mutuamente pelos 32 caminhos de luz. 32 caminhos de luz, ele está fazendo alusão aos 22 caminhos da árvore da vida e às 10 séfiros, né? 22 mais 10 dá 32. Se a gente somarmos, fazermos a adição teosófica do 32, 32 é igual a 3 mais o 2, que é o 5. E aí nós vemos o quê? Que tudo isso é uma chave de como levantar o pentagrama, de como levantar o sacerdote, de como levantar o pai de santo, de como levantar o chefe de Wicca, né, de como levantar o padre, de como levantar o sacerdote, que é o quinto arcano, né? Então, ou seja, tudo isso aqui é para ensinar esse caminho sacerdotal, né? Interessante essa chave. Que são os degraus da escada santa. Escada santa do quê? De quem escolhe a via sacerdotal, de quem escolhe a via iniciática, né? Todo pensamento verdadeiro corresponde a uma graça divina no céu e uma obra útil na terra, né? Ou seja, os espíritos, né, que as almas boas, os espíritos de luz, como a galera chama por aí, no fundo, o que eles são, teosoficamente falando? Eles são ideias verdadeiras que são, ao mesmo tempo, uma graça divina, uma graça que está no céu. É como se fosse, eu não gosto desse termo, mas é como se fosse um arquétipo, vamos dizer assim, né? Eu não gosto desse termo porque ele está meio deturpado. Mas essas almas, esses espíritos de luz, no fundo, eles são, vamos dizer assim, eles são aparições para a nossa consciência, né? Mas de realidades que são metafísicas, de arcanos metafísicos, né? De símbolos metafísicos, de ideias metafísicas, de arcanos divinos, né? Bom, quem é que há de negar que um preto velho, por exemplo, da Umbanda, não é um arcano da sabedoria? É claro que ali se apresenta a sabedoria, ali se apresenta a paciência, ali se apresenta a humildade, né? Vários espíritos se apresentam dentro de um preto velho, e um caboclo, o espírito da coragem, né? É assim que a gente, teosoficamente, pode entender a Umbanda, por exemplo, mas isso é um exercício, tá? Voltando aqui, né? Bom, os três mundos. Há também 3 classes distintas ou 3 classes originais naturais entre os homens. 3 tipos de homens, que são todos chamados a subir da mais inferior à mais elevada. Os hebreus chamam esta série o grau do progresso dos espíritos. Asiá, plano material, os homens materializados, aquele que só pensa em dinheiro, aquele que só pensa nas coisas terrenas, tudo para ele se resume quanto ele ganha, quanto ele gasta, se tem comida, se está bem vestido. O plano material, o plano dos produtores, né? E Exirá, o plano mais psíquico, aí é os médiums, aí é o espiritismo, aí é a Umbanda espírita, é o processo mais do psiquismo, né? E Briá já é o plano mais, não é mental, mas eu diria que é um plano noético, vamos dizer assim, é o plano do sentido, é o plano existencial, é o plano da graça sutil, que não precisa ter uma experiência psíquica de ver o negócio, não. É a ética, exatamente, é conseguir parte de algo maior, né, um compromisso com a existência. Por exemplo, eu não gosto muito hoje em dia da Blavatsky, né, por razões que eu não vou explicar aqui agora, posso explicar isso em outro vídeo, mas tem muita coisa interessante nela, eu recomendo a leitura dela, muita coisa, é importante na história do esoterismo, mas ela tem um livrinho chamado Ocultismo Prático, e que muita gente compra esse livro achando ocultismo prático, meu Deus, a vela vai ensinar a gente a acender uma vela, botar o cachimbo, aparecer o negócio pra cima da gente. Não. Quando você abre o livrinho, primeiro mandamento que tem, acorda cedo, reza por toda a humanidade. Quando tomar banho, pensa que a sujeira está levando todas as impurezas astrais. Então, é coisa do dia a dia.
coisa simples, coisa condutual, coisa espiritual, né? Então o espírito carrega essa sutileza, que não precisa ter experiência psicodélica, transcendental, uma miração, né? Tem muita gente no Santo Daime, eu sou o Santo Daime, eu posso falar muito bem disso, que a Maria, o Daime, quanto mais forte, mais mandala, mais miração, melhor. E muitas vezes, por exemplo, eu não sou assim. Às vezes eu acho que aquele Daime mais tranquilo, mais sutil, mais profundo, ele é muito mais profundo do que uma experiência que eu acabo voltando e não colhendo quase nada daquilo que ficou comigo, a experiência transcendental, que eu não sei nem explicar o que aconteceu, e eu saio dali sem entender nada, né? Então eu acho que o caminho é mais da sutileza, da contemplação. É bom ir longe, é bom ter experiência psíquica, é claro que é bom, mas é bom compreender, é bom fazer o exercício, né, de compreensão, de reflexão, de meditação, de conduta, temperança, muito bem, Leonardo. O caminho mais temperante é o caminho espiritual, né? A tua temperança tem as asas do espírito, as asas do anjo. O anjo é um ser espiritual, né? E por aí vai. Bom, aí ele diz, os gnósticos, que eram os cabalistas cristãos, eu não gosto muito dele dizendo isso, tá, o Eliphas Levi, perdoa o Eliphas Levi, tá dizendo isso, porque na época dele não tinha muita informação histórica como hoje a gente tem sobre os gnósticos, né? Mas os gnósticos não são cabalistas cristãos, a não ser no sentido muito perennialista do que fosse a cabala, né? Se você diz que a cabala é a sabedoria memorial de todas as épocas, aí tudo bem, todo mundo é cabalista, né? Todo mundo é cabalista, né? Os indianos, todo mundo é cabalista. Mas se você entende por cabala a literatura que os judeus escreveram ali, quando eles estavam sofrendo o pão que o diabo amassou do Império Romano, então você tem que tomar cuidado, porque ela vem bem depois desse movimento que foi o gnosticismo histórico, né? Então a gente também tem que ser rigoroso, a gente tem que separar, coisa que a morte não faz, coisa que a sociedade teosófica não faz, que é o quê? Separar o que com pura questão de honestidade com quem está lhe ouvindo, o que é uma perspectiva esotérica, o que é uma perspectiva histórica, historiográfica, né? Por exemplo, essa história de que a Rosa Cruz veio do Egito é uma verdade esotérica, né? Não é uma verdade histórica. E aí você entra nessas ordens que não explicam isso pra você, você acaba passando vergonha por aí, chega lá na universidade, não, mas é porque a Rosa Cruz veio do Egito. A galera vai olhar pra tua cara e vai dizer, né? Ela veio da Alemanha no século XVI. Aí você passa vergonha, porque essas ordens, essa galera não explica pra você que tá tudo bem. É porque existe a narrativa esotérica do processo. Tudo bem, se você admite que é uma narrativa esotérica, a gente tá de boa, mas admita, pelo amor de Deus, né? Então, porque o Brasil, gente, ele já sofre dessa coisa a galera não entende o que é a ciência, não entende como é que a ciência é feita, né? Prefere acreditar em feijões mágicos. E aí você acaba confundindo as coisas, mas explicar para a população, não, pelo amor de Deus, né? Vamos dar a César o que é de César, dar a ciência, o método científico, o seu devido valor, o seu devido lugar, e explique a diferença entre as coisas, para que pelo menos as pessoas tenham uma percepção. Ah, tá, existe a narrativa esotérica e existe a narrativa científica. Nenhum é verdadeiro, não é falso, mas são narrativas diferentes. Mas as pessoas não têm nem consciência disso, né? É uma questão pedagógica, metodológica, eu acredito, que a gente precisa levar adiante, né? Bom, eles chamavam de rilê, psique e gnoses, né? Psique e psiquismo, né? Então o médium, o louco, né, tá dentro do psiquismo, né? A iluminação também, a iluminação budista tá ali no psiquismo. E rilê é a matéria. E gnoses é essa noética profunda, é esse prajna, né, como diz na Índia, é esse midrash, como diz no judaísmo, né? Da gnose, ela não é uma experiência assim do nada, da nadificação, eu senti o vazio absoluto, não. A gnose, ela é justamente quando você escuta uma música, um hino, um ponto, um texto. O texto de Jacoboêmio é gnose acima de gnose. Então, a gnose, ela é da palavra, ela é do logos, ela é uma força do logos, ela é aquilo que te arrebata só com a palavra, né? Então tem que ter conteúdo noético, conteúdo intelectivo, né? Não necessariamente intelectualizante, né? No sentido moderno, mas intelectivo nesse sentido. Não é à toa que a sociedade teosófica vai chamar de plano mental, eu também não gosto desse termo, porque para mim a mente também é psiquismo, a mente está aqui, ó, dentro da matéria de psiquismo, a mente não é gnosis, né? Mas enfim, a sociedade teosófica tem essa coisa de chamar de plano mental, eu não gosto. O círculo supremo chamava-se entre os hebreus Absolutes e entre os gnósticos Pleroma. Então aqui também tem uma chave, gente, a gente estuda o tarô, do naipe de ouro, que é rilê, o naipe de ar, o naipe do ar,
tá certo? Que é psíquico, a psique tá ligada ao ar, olha como é interessante. E a gnosis está ligado à água. Gnosis é água. Gnosis, por que é água? Porque é uma espécie de, vamos dizer assim, é água e é fogo, é naipe de paus, naipe de copas ao mesmo tempo, porque eles representam a mesma iniciação, né? Segundo o Mebis, né? Existem 3 iniciações: a iniciação da terra, que é o naipe de ouro, a iniciação do ar, que é o naipe de espada, e a terceira iniciação, que é copa, paus, que é fogo, água, né? E os dois são iniciação só. Mas aí nós podemos dizer que esse pleroma seria o fogo, né? Seria o que completa tudo, né? Seria, vamos dizer assim, o terreno onde se encontra, né? Bom, por que gnose é água? Porque tem as relações de gnose com gnana, né? Com vagina, com guina, né? Com receber, né? A gnose, por exemplo, ela é a sacerdotisa do tarô, né? Sacerdotisa ligada à água, à lua, enfim, tem essa coisa aí do... A gnose, ela tem uma ancestralidade, né? Uma lembrança, é como se fosse uma lembrança. Água, memória. Você tem que dizer? É como se fosse uma lembrança de como o conhecimento do mundo era antes da queda. Da gnose é isso, né? Bom, continuando aqui. Magia sagrada. Gente, hoje eu tô inspirado, já vai terminar, calma aí, viu? Hoje eu tô inspirado pra conversar, falei pra você, não foi? Então me aguenta aí até umas horas. Magia sagrada, ó. Evocar um espírito, diz ele, é entrar no pensamento dominante desse espírito. E se não elevarmos moralmente mais alto na mesma linha, arrastaremos esse espírito conosco e ele nos servirá. De outro modo, ele nos arrastará no seu círculo e nós o serviremos. Por que o arcano da Imperatriz está ligado à magia sagrada? Porque está ligado a essa ideia de que algo, se eu tiver na disposição necessária, se eu tiver inclinado do modo correto, o universo me responde, algo lá vai me responder. A gente vai ver isso no Apocalipse, por exemplo. Quando a gente vai ver o capítulo 3, a gente vai ver essa magia sagrada acontecendo, né? E aqui ele está falando disso, né, de que o espírito das coisas, ele só pode ser utilizado, eu só posso operar com o espírito, né, se o meu pensamento for o pensamento que domina esse espírito, né, um pensamento mais elevado que esse espírito. Porque se meu pensamento estiver menos elevado, estiver abaixo daquele espírito, ele que me arrasta. Na questão de hierarquia, como é interessante. Tem muita gente que não se prepara, né, para fazer magia, para entender essa questão. Por isso que tem que andar na linha, né? Magia é o caminho da navalha, magia é o caminho do rigor, né? É o caminho de Marte e Saturno, o caminho da severidade, onde tem Mercúrio também. Por quê? Porque você está mexendo com seres que você precisa ter moral para mexer com eles, né? Então, para ter moral para mexer com eles, você tem que andar na linha. Tá? Então magia é fio na navalha, magia é perigoso, magia não é brincadeira, né? Então eu demorei a ter consciência disso na minha vida, mas a gente vai aprendendo apanhando, é assim mesmo, né? Eu penso que magia está no pilar da severidade, né? Marte, Saturno, Mercúrio, né? Não é à toa que Ogum abre os caminhos, Ogum tá ligado à linha dos Exus, né? A linha da magia, essa coisa toda. Bom, então, podemos, pois, estar sós para evocar um espírito, mas para o conjurar, é preciso falar em nome de um círculo ou de uma associação. Olha a comunidade, né? A sanga, a comunidade, a sua banda, né? Os seus ancestrais, os seus anjos, os seus guias, né? O mago, quando ele vai conjurar, ele não conjura sozinho, ele conjura em nome da família espiritual dele. E aí o terceiro pilar, lembra que eu disse que o terceiro pilar tem a ver com o amor, a comunidade, né? Lembra disso? Pois é. E é o que representa o círculo hieroglífico traçado ao redor do mago durante a operação, e do qual não deve sair se não quiser perder no mesmo instante todo o seu poder. Olha como é interessante, né? O mago nunca ataca sozinho. O mago que ataca sozinho, que acha que está atacando alguém sozinho, que acha que está atacando alguma coisa sozinho, ele tá louco, ele vai perder. Ele precisa chamar os amigos dele, né? Então o mago é aquele cara que vai pra briga. Não, mas pera aí, eu vou chamar a minha gangue primeiro, porque ele não luta sozinho. Porque ele sabe que ele perde. Porque o mago não tem poder em si mesmo, né? O poder do mago vem daqueles que estão lhe auxiliando, da comunidade dele, da família espiritual dele. E aí, estamos chegando quase ao fim. Vamos ver como é que os temas da magia sagrada, os temas do arcano da Imperatriz se manifestam no Apocalipse, pelo menos como eu pude perceber, né? Lembrando que o arcano da Imperatriz tem essa ligação
estão com as estrelas coroadas, né? Tanto que lá em outros tarôs tem as estrelas, né, na cabeça, né? É porque a imperatriz está ligada aqui, por exemplo, àquela imagem do capítulo 12 do Apocalipse, né? Eu vi no céu uma mulher, né, do coroado, 12 estrelas na cabeça, aos pés tinha a lua, né? Então, capítulo 12 do Apocalipse, 12, ó, 1 mais 2, 3, ó, a cana da imperatriz de novo, né? Como tem a ver na edição teosófica. E aí, o arcano da imperatriz tem essa coisa também com a astrologia, tá? Essa coisa da magia sagrada, mas essa coisa com a astrologia, com as estrelas, né? Que é o esplendor do céu, a beleza do céu, né? Tem muito isso, né? Então vamos lá. Apocalipse 3. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então lembra que do terceiro princípio da vida divina que vai vir o setenário, né? Ou seja, Deus é uma trindade, mas é no terceiro princípio, no Espírito Santo, em que o setenário dos princípios vai se dobrar. O 7 vai sair do 3, né? Então, olha como é interessante isso, né? As 7 estrelas como sendo propriedade desse ternário, tá? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Olha como é interessante, né? Essa dualidade do viver e do nascer. Está vivo, mas está morto para o mundo, né? Então, essa coisa de vivo, morto, está no limiar, né? Está sempre aos pés do mistério, vamos dizer assim, né? Aí continua. Lembra-te, pois, do que tens recebido, olha aqui a sacerdotisa, ó, e ouvido, né? Você recebeu, você ouviu, a gnose, e guarda-o. Guardar a sacerdotisa, o arcano 2, guarda um livro, né? E arrepende-te. O arrepende-te é o terceiro princípio, esse arrependimento divino, sagrado do coração, que é o começo da reintegração, que é o começo da alma renascendo, o renascimento místico da alma, né? Nasce desse arrependimento. Não é o que é esse arrependimento? Gente, não é um arrependimento moral. Ah, eu ofendi a Deus, papai e mamãe, me perdoe. Não é isso com um cristão comum, não, tá? O arrependimento, aqui no sentido filosófico, metafísico, teosófico, é um reconhecimento de que você não é determinado pelo seu passado e você pode continuar à frente. Entendeu? O arrependimento é dizer, tá, eu aceito minha finitude e eu vou trabalhar com minha finitude. Entendeu isso? É uma aceitação da finitude muito profunda, né? Que é típico do cristianismo, né? É típico da chave cristã da história, né? De aceitar a finitude, o mal do mundo, do homem enraizado, que a gente nunca se separa, né? O Jacobão fala muito isso, né? Que a alma tem raízes no abismo, mas ela vai além do abismo, mas ela não se separa nunca desse abismo. Então é melhor reconhecer esse abismo, né? É melhor reconhecer, se arrepender, é um reconhecimento da nossa finitude. E se não vigiares, quem é que vigia? Quem é que guarda a cidade? O imperador, que é o próximo arcano que a gente vai ver. Então aqui me parece, ó, sacerdotisa, receber e ouvir. Imperatriz, se arrepender. E vigiar o imperador. E olhe lá se esse se lembrar, não seja o próprio mago, né? O mago se lembra, a sacerdotisa recebe, ouve e guarda. A imperatriz, o arrependimento, o renascimento, a reintegração, o amanhecer, o evangelho, o perdão. E após esse perdão, você vai vigiar. Você vai conduzir com responsabilidade esse caminho. Conduzir com responsabilidade essa batalha entre a luz e as trevas que acontece dentro da sua alma. Você vai facilitar esse jogo, né? Você vai deixar de se atrapalhar, né? Sim, tem a ver com os castidades também, os votos. O Valentin Tobé fala muito isso, né? Aí, outra passagem. Virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Eis que vem, ó, esse não saber que horas eu virei, lembra muito a chave cristã do divino que irrompe na história, né? Você não sabe, né? Não está cronometrado, ele irrompe a qualquer momento, né? Ou seja, ele quebra o tempo. A ideia de que um evento pode quebrar a temporalidade, né? Eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha a imperatriz aqui com a coroa, né? Quer dizer, então, Léo, que o capítulo 3 está se referindo à imperatriz do arcano do tarô? Não, gente. É mais fácil você dizer que os arcanos maiores do tarô, que nasceram lá na Idade Média, século XV, XIV, mais ou menos, eles estão atravessados pela semântica do Apocalipse, né?
Então, é o tarô que bebe do Apocalipse no sentido histórico. Agora, no sentido esotérico, as chaves do Apocalipse estão nas chaves do tarô. É um sentido esotérico, tá? É uma gnose. Isso aqui, gente, vocês podem ler o Apocalipse, podem ter outras gnoses compartilhar no grupo com a gente. Isso aqui é uma gnose. Isso aqui não é a verdade, nem a mentira. Isso aqui é algo que acontece quando você está lendo essas coisas. Né? Ou seja, a gnose, é isso. Né? Já faz sentido quando você já está no caminho. Você está com o pé no caminho que a coisa faz sentido. Fora do caminho, perde sentido. Né? Se eu perder aqui, se eu cuidar de outra coisa, esquecer esse grupo de estudo e tudo, eu vou ler isso aqui não faz nenhum sentido para mim. Né? Então a gnose tem essa coisa de faz sentido naquele momento porque a alma está trilhando aquele caminho. Né? Eis que veio sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa sempre é um símbolo de espiritualidade, né? A pessoa coroada é a pessoa iniciada, é a pessoa que protegeu a coroa, protegeu o chakra coronário, vamos dizer assim, no termo mais de metafísica da natureza, né? Mas é também a ideia de que essa pessoa agora ela é consciente da responsabilidade espiritual que ela carrega, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Ou seja, a magia não é pra gente morna. Eu aprendo isso. A magia é pra gente ou quente ou fria. Não fique indeciso, não fique, eu não sei, eu não vou, vai. Vai ou não vai. Magia é desse jeito. O caminho da magia não tem meio termo. É melhor ser quente, é melhor ser frio. Porque se você for morno, o espírito divino vai vomitá-lo. Vai vomitar você da boca dele. Ele vai retirar aquilo. Ser morno, ser neutro, ser libriano não é pra magia. Ser libriano não é pra magia. É brincadeira, né? Que é uma brincadeira simbólica pra gente acordar um pouquinho dessa aula, tá? Vamos continuando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, a sacerdotisa, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que tem a ver isso aqui com a magia? Tem a ver o seguinte, ó. O divino sempre está à porta e sempre bate, mas ele precisa que alguém abra essa porta. Olha como é interessante. É isso que é a magia sagrada. É isso que é a gnose. É isso que é a revelação. É isso que é a misteriologia que a gente chama aqui. Ou seja, essas coisas da magia, da mística, elas não existem para quem não abre a porta. Para quem não abre a porta, está eternamente fechado, surdo, mudo. É uma coisa que existe na medida em que você já está se orientando em relação a ela. Estou falando isso, gente, no sentido existencial, tá? No sentido existencial, para que você entre no mundo mágico, você precisa abrir a porta do mundo mágico. Eu não canso de falar que tem um texto do Novalis, né? Discípulo de Isis, que inclusive está inacabado, né? Acho que ele morreu antes de terminar. Que é muito interessante porque eles estão procurando Isis, né? E no meio do caminho, eu sempre acho isso muito interessante. Os animais começam a falar com ele. Os animais não falam da obra, mas chega um momento que eles já estão tão envolvidos com aquele mistério que os animais começam a falar com eles. Então, essa coisa do animal começar a falar com eles é a prova que eles já estão entrando, né, na zona de consciência mágica. Vocês entendem o que eu quero dizer? E tem um bendito, né, das canções do Nordeste, católica, que é um bendito de São José, depois eu posso até colocar no grupo, que é o catolicismo popular, né? Que tem um momento do bendito que eu achei assim tão interessante, e diz assim, que São José perguntou, né, perguntou ao burro, né, o animal, né, e o animal não soube dizer aonde estava São José. Aí, sabe, a questão de que o animal começa a responder a pessoa. O que é isso? Não é esquizofrenia. É a ideia de que a alma, ela já, pronto, é um conhecimento por participação. Esse é o conceito que eu queria que vocês entendessem, né? Que é um conhecimento que ele existe quando você já participa dele. Se você não participa dele, ele não é real. Ele não surge. Entende o que eu quero dizer? Ele só surge por participação. Esse é o conhecimento cristão da revelação, né? Ou seja, o conhecimento que tem a ver com a verdade da revelação. Bom, e aí para terminar, né? Em qual parte da árvore da vida estaria ligada à imperatriz? Bom, pela tradição francesa, a imperatriz
Gimel, Camelo, né, o terceiro, estaria ligado dessa relação de Keter, a coroa, olha novamente a coroa, a imperatriz com a coroa, a Daaf, né, esse caminho de Keter, que é o pai, né, que é a primeira Séfira, aí aqui o Hokmah Binah e Daaf, né, ou seja, ligado justamente à garganta. A garganta é um órgão gerador. A garganta é ligada a touro. Touro é regido por Vênus. Vênus é o símbolo da imperatriz. Olha como é interessante as coisas vão se ligando, né? Olha o mistério se desenrolando, a gnose se desenrolando. Então a garganta, porque é na garganta que vai se exprimir a manifestação do pensamento. O pensamento é invisível, o pensamento é sacerdotisa. Mas articular na vocalidade e sair, isso é sagrado. A magia é fundamentalmente palavra, é fundamentalmente linguagem, e a manifestação do pensamento, que é algo invisível e privado, ele só se exterioriza a partir da fala. A fala, boca, imperatriz, Vênus, touro. Né? Se bem que na tradição francesa, touro é o enamorado, né? Mas a imperatriz é Vênus. Então ela estaria ligada a esse terceiro pilar aqui, porque, claro, é um anjo, né? Então é uma força angélica, então tá nem na esquerda nem na direita, tá no pilar do meio, um pilar místico, né? O Espírito Santo, a Trindade, o terceiro princípio da vida divina. E essa ligação aqui, que lembra muito a garganta, lembra muito o touro, lembra muito essa coisa da imperatriz, que é gestadora. A garganta como algo que vai gestar. A palavra é o parir, o pensamento, né, da alma, etc e tal, tá? E vamos ver aqui algumas associações. Ó, Keter Tiferet, então ela vai de Keter até Tiferet, por intermédio da Af, que da Af é uma séfira oculta, como a gente sabe, né? Então, essa ideia de que ela liga até o Sol, tem que ver que porque também tem um eremita aqui no meio da história, né? Que é isso com calma. A imperatriz, ela é uma mulher solar. É diferente da sacerdotisa, que é uma mulher lunar, né? Mas a imperatriz, ela tem essa coisa do sol, do esplendor. Já é um prenúncio dessa proximidade e de alguma forma, alguma ligação com o Keter, com o amor, com a beleza, né? Que Keter, desculpa, diferente, que também é ligado à beleza. Mas a gente vai ver o que seria o eremita. Desculpa, o eremita, ele é a ligação, mas na frente a gente vai ver de Chesed com Geburah. A gente vai ver isso com calma. Gimel, o primeiro, uma mão que pega Vênus e Virgem. A lua para alguns, né? Azul, prateado, azul claro frio, prateado riscado de azul celeste. Corresponde ao arcano da magia. A imperatriz, Vênus Urânia, ou Vênus do universo, natureza, divina natureza, parto, geração. Essa ligação com a lua, gente, não é, por exemplo, na tradição francesa, tá? A lua está mais ligada à sacerdotisa na tradição francesa. O 13º caminho, que é esse caminho aqui, que é até a Daaf, né? Que é até a Tiferet passando por Daaf. O 13º caminho é denominado inteligência unificadora. Lembra do começo da aula que eu disse que o 3 é o que unifica a dualidade? Olha, ó. Inteligência que unifica. Que unifica o quê? A dualidade. Então a imperatriz tem que estar aqui no pilar do meio. Porque ela vai unificar os extremos. Ela vai unificar a misericórdia e o rigor. Né? A natureza é assim. Né? A natureza é criação e destruição. Morte e vida, né? Eterna. Né? E é assim chamado porque é em si mesmo como a essência da glória. É a perfeição da verdade das coisas espirituais individuais. Nessa roda de morte e vida, ascensão e queda, triunfa alguma coisa. Triunfa um sentido espiritual. Há um triunfo que nasce desse conflito. Né? Ou seja, a luz nasce das trevas. Olha como é interessante, né? Dessas trevas se pare a luz. Desse confronto da vida. Lembra até o Karl Marx, né, por exemplo, né, que é na luta de classes que vai vir a Revolução Socialista, por exemplo. Né? No caso do Kant, por exemplo, é da social insociabilidade humana que o direito e as instituições jurídicas vão se aperfeiçoando. Né? Geselligkeit, né, em alemão, é a social insociabilidade. O Kant ele diz o seguinte: olha, o ser humano ele tem essa propensão egoísta, essa propensão ao mal, porque no fundo quando ele se choca com o outro, aí essa briga social vai aprimorando o direito. Direito da mulher, direito da criança, direito do idoso, direito do trabalhador, tudo isso foi briga, tudo isso foi conflito.
né? Então esse conflito tem um papel, né? Então tem gente que prega assim, vamos pregar a paz, todo mundo em paz. Não, é o conflito mesmo que eu dizia. O ser humano, ele quer a paz, mas a natureza, que sabe o que é melhor para o ser humano, ela quer a guerra, ela quer o conflito. Por que ela sabe o que é melhor? Porque ela sabe que é com conflito que o direito vai se aperfeiçoando, que as instituições vão se aperfeiçoando, né? É claro que o Karl Marx mais na frente vai pegar essa dialética que existe na história hegeliana, essa luta, que vem lá de Jacob Boehme, que no fundo vem lá do Heráclito. Porque o Heráclito de Éfeso, pré-socrático, já dizia, a luta é a mãe de todas as coisas. Ou seja, a raiz do real, do divino, é luta, é conflito. O Jacobo vai colocar esse conflito até no próprio Deus, né? Deus é uma dinâmica ternária porque ele é um conflito que vai nascer alguma coisa, né? Que vai gestar alguma coisa. Por isso que ele é ternário, né? Bom, e aí, vamos ver aqui as rainhas do tarô, porque a imperatriz, ela tá ligada nos arcanos da corte, as 3 rainhas. Ora, a rainha de ouro, pra gente pensar aqui, né? O que seria a rainha de ouro? Seria essa imperatriz, essa maturidade da imperatriz, que agora gesta o seu projeto, gesta a sua herança, gesta o seu caminho, gesta a sua obra, a sua família, a sua casa, né? Então tá muito aquela mãe, a batalhadora que alcançou a prosperidade, né? E etc e tal, tá ligada à maturidade com as coisas materiais. A rainha sempre é maturidade. Rainha de espada, maturidade intelectual, né? Que sabe diferenciar as coisas, sabe dizer não, sabe dizer sim, constrói independência. A rainha de copa, né? A mãe que acolhe, que entende, né, que purifica, aqui é maturidade emocional, né, e a rainha de paus, que é a maturidade da fé, né, maturidade. Engraçado que, falando sobre fé, o que fé tem a ver com o naipe de paus, porque o naipe de paus é a vida, né, e a vida é esse rompimento desse fogo, né, o Jacobão fala, há um fogo espiritual, há um fogo metafísico, né, que esse fogo, ele crepita, esse crepitar faz as plantas saírem, entendeu? É um fogo metafísico. Por isso que o naipe de paus é fogo e é vida. É nesse sentido. O que o fogo tem a ver com a vida? Tem a ver com a fé, tem a ver com o movimento, tem a ver com acreditar, tem a ver com defender a causa. Entendeu? Então tem muito a ver com isso. Então a rainha de paus é aquela que, bom, ela não tem meio termo, ela batalha mesmo, ela sabe o que ela quer, ela vai adiante, né? Ela está firme nos seus projetos, ela está firme na causa que ela defende. Obviamente, quando sai numa tiragem, pode estar indicando a necessidade da gente desenvolver essa maturidade da rainha nesses planos, né? Plano material, plano intelectual, plano emocional e plano espiritual, plano da fé, tá bom? E eu fico por aqui. Agora eu vou abrir para vocês falarem o que vocês quiserem. Eu vou só pegar um copo com água, lá levantando a mãozinha aí, que vai ser o primeiro, que vai ser o segundo. E eu encerro minha apresentação por aqui, mas aí continuo gravando pra gente ver aqui as perguntinhas. Eu vou até umas 8h30, tá? No máximo, porque eu tenho notas pra passar. E é isso, nós temos 15 minutos pra conversar. Eu vou só pegar água. Podem falar aí, viu? Só um minutinho. Existe mal que vem pra bem, né? Porque a última aula acabou não sendo gravada. Mas daí, em compensação, a gente teve essa que foi sensacional, cara. Eu tava um bom tempo tentando entender essa diferença da iluminação oriental para a salvação ocidental. A explicação foi perfeita. Sim, eu ouvi, viu? Eu fui pegar, mas eu ouvi. Cara, isso aí me marcou muito. Sim, realmente a máscara veio para o bem. Essa terceira aula ficou muito bem gravada. A gente já conseguiu aprofundar, né? De um jeito que a gente não conseguiu aprofundar naquela vez. E assim, essa chave tá lá nas máscaras de Deus, do Oriente, né? Joseph Campbell. Inclusive, eu quero muito ler a do Ocidente, né? Porque eu tenho aqui em casa, que eu ganhei da minha ex-esposa, as máscaras de Deus, a chave do Oriente, a mitologia oriental. Porque eu ainda estava ligado à sociedade teosófica, né? Aquela coisa orientalista. Aí eu fui ler lá como era e tal. E aí ele dava essa chave logo no começo, né? Eu fiquei intrigado para poder ler o Ocidente, que é falar de Adão e Eva, essa coisa toda, não li o Ocidente. E li também do Joseph Campbell, que eu recomendo bastante, é O Poder do Mito. Muito conhecido, né? O Poder do Mito, da narrativa.
É muito interessante no estudo da mitologia. A gente pensa que não, mas na própria magia, né, no próprio rito mágico, existem estruturas míticas operando ali. Então é uma consciência que me veio, né? Poxa, então tem algo mais fundamental que a filosofia da magia, né? Que é a filosofia da mitologia, né? Porque a própria magia, o próprio rito mágico, ele é uma inflorescência de concepções míticas originais. Olha como é interessante, né? Porque o rito mágico é o rito de imitação dos deuses, como os deuses criaram o mundo, né? Como diz o Michel Eliade, ele diz, ó, toda liturgia é cosmogônica. Toda liturgia, no fundo, é o ser humano imitando como os deuses criaram o universo, né? Então olha como isso é interessante. Então se toda liturgia, toda magia é uma expressão mitológica, então, meus amigos, nós vamos ter que, em algum momento, fazer um grupo de estudo em filosofia da mitologia. E aí puxar lá do Plutarco, tá ligado? Passando ali até o iluminismo, e chegando no Schelling, e chegando, talvez, no Joseph Campbell, o poder do vida, a narrativa, que é muito contemporâneo, né? Hoje em dia se fala muito de guerra de narrativas, né? Mito é narrativa, né? E hoje em dia se fala muito de guerra de narrativa. Então o mito é algo muito contemporâneo, né? Qual é o mito que a gente acredita? Tudo é mito. O mito da ciência, né? O mito da igualdade. Qual a mitologia que a gente quer? Mitologia mais inclusiva, mais não inclusiva? Qual o poder da narrativa? Né? Qual o poder da criação da narrativa? Né? Então, por trás da filosofia da magia, tem uma filosofia da mitologia. Eu acredito que seria interessante um dia a gente se demorar um pouco nela, a partir do Schelling, né? Sagrado e profano, fala aí, Marco, pode falar. Se abrir o microfone, pode falar. Não, justamente esse ponto que você cita você citou até outro autor, né? Do profano e sagrado, ele traz justamente essa concepção que a prática do sagrado, né, de buscar o sagrado, através da pesquisa que ele fez de várias culturas dentro do seu processo religioso, busca espiritual e tal, eles fazem isso de uma forma de imitação dos deuses quando criaram, né, o universo. Ele traz exatamente esse ponto aí, muito interessante. Exato, imitare, o mito, né? Mito, imitare, ou seja, fazer como o mito diz, né? Então eu me arrepio muito nisso, porque quando eu me dei conta disso, eu digo, caralho, poxa, eu tava numa viagem que a magia era primordial, entendeu? Tipo assim, tem a religião, tem as religiões, né? Todas as religiões têm como a magia, então a magia é a raiz de todas as religiões. Eu tinha me convencido disso já, de que a magia é a religião universal. A magia é a semente de todas as religiões. Aí eu pensei, pronto, não tem mais nada mais abaixo da magia, eu pensei, né? A magia é a raiz das religiões, acabou. Aí eu me dei conta, não, mas o rito mágico, ele tem fundamento no mito. Então o mito é uma estrutura do espírito humano. E aí agora eu tô falando igual o Schelling, né? O Schelling, na sua fase tardia, hoje o Gabriel tava falando disso, não sei se ele tá aí, ele tava falando disso no grupo hoje, né? O Gabriel tem um símbolozinho lá do comunismo e tal, falando da filosofia da mitologia, que ele achou muito interessante o conceito, gostaria até que eu falasse um pouco, né? O que é a filosofia da mitologia do Schelling. E aqui talvez seja uma ocasião interessante pra gente falar um pouquinho sobre isso, que basicamente é o seguinte, é a fase tardia do Schelling, né? Onde ele vai perceber que, olha como é interessante, ele vai perceber que todo o esforço que a filosofia no Ocidente fez para tentar capturar a existência, para tentar capturar essa realidade e caber dentro de um conceito, falhou. Falhou porque a realidade nunca vai caber em nenhum conceito previamente colocado. É isso que ele vai chamar de filosofia negativa. Então qual é a saída dele? A saída dele é o seguinte, na verdade, não é que a existência tem que caber no pensamento. É o contrário. O pensamento é que tem que se entender ele mesmo como um momento da existência. Olha como é interessante. Olha como é interessante isso. Aí ele inaugura a filosofia positiva. Quando ele vai dizer o seguinte, não é que a filosofia se despregou do mito, como a gente entende. Ela superou o mito com a racionalidade, o mito ficou para trás, então há uma ruptura entre a filosofia e o mito. É assim que a gente é ensinado na escola, é assim que a gente é ensinado na universidade. Mas o Schelling vai dizer, não,
A filosofia não é a superação do mito. A filosofia é o momento da autoconsciência do próprio mito. Tudo já é o mito, tudo já se explica a partir do terreno do mito. Então, desse terreno que é o mito, existe um momento que o mito tenta se explicar para si mesmo. Quando o mito tenta se explicar para si mesmo, ele está fazendo filosofia. Então, a filosofia, ela é um momento do próprio mito. Olha como é interessante. Então, ele inverte essa relação, né? Porque como é que ele mostra isso? Ele mostra o seguinte, por exemplo, quando Platão falava do conceito, da ideia de justiça, né? Ele só conseguiu falar da ideia de justiça porque os seus ancestrais batiam o tambor para a deusa da justiça. Entendeu? Batiam o tambor para a deusa da justiça. Então foi muito tambor, foi muita oração, foi muita rito mágico, rito religioso para a deusa da justiça, para que um dia a filosofia grega pudesse dizer, não, cara, isso que eles chamam de deuses, será que não é uma ideia escrita no próprio universo? Então a filosofia é uma laicização do mito? Sim, é uma laicização do mito, a tentativa de racionalizar o mito. Mas ela também é o próprio mito se racionalizando, né? Então, não é que ela racionaliza o mito para o superar. Ela racionaliza o mito porque ela é o mito. Ela é o próprio mito que se explica. Isso é filosofia da mitologia, no Shelley. Ele vai propor essa visão da mitologia que a gente não tenta mais explicar o que ela é. Muito pelo contrário. A gente tenta já entender o mundo que está aí a partir de como a mitologia nos disse que é o mundo. Entende o que quer dizer? Ou seja, não é o mundo, não é o pensamento retroagindo para explicar o mito. É o mito explicando o pensamento. É o mito explicando o mal. É o mito explicando a queda. É o mito explicando as questões mais fundamentais do espírito. Isso é filosofia da mitologia no Shelley Tardia. Né? É um assunto que a gente pode falar depois com mais calma. Alguém tem mais alguma pergunta? Tenho 4 minutinhos, eu queria encerrar 8h30. Pode falar, viu, Max? Falar tudo sua. Pode falar. Então, quando você citou aí da questão do ternário, que diz assim, a partir do momento que a gente entender a chave do ternário, nós nunca mais vamos querer orar o Pai Nosso, por exemplo, apenas uma vez, vamos querer repetir ele justamente 3 vezes. Isso seria uma forma de mito, de imitar justamente essa chave? Ou seria errado entender dessa forma? Não, é exatamente isso, né? A gente... quando você repete 3 vezes, existe um conteúdo mítico, porque Deus é trindade, Deus é essencialmente um processo ternário, né? Então você está imitando o processo originário de criação, queda e reintegração, né? Então tem um conteúdo mítico, e por ter um conteúdo mítico, tem um desdobramento mágico, né? Porque o mágico, ele é como se fosse o teatro do mítico. O mito encenado teatrologicamente, né? Então, tem uma repercussão mítica e tem uma repercussão mágica. Então, é como se emprestasse... Eu gosto muito de falar que é como se chamasse a atenção do grande computador celeste, ou do grande computador espiritual. É como se, de repente, opa, alguém me chamou. Opa, alguém acionou a gente. Opa, alguém está querendo falar com a gente. Entende? A totalidade, Deus, o universo, dizendo, alguém quer falar com a gente, entendeu? Vai, fala aí, Ítalo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pela aula, fantástico. Cara, eu quero pegar logo esse gancho da tua resposta final para fazer a minha pergunta. Falou assim, quanto mais a gente fala para o computador, mais o computador tende a responder, né? Se a gente está focado ali no computador. E a pergunta que eu quero fazer é sobre o Espírito Santo. Teve um momento da aula que falou que é como se o Espírito Santo se desdobrasse em vários outros espíritos menores, e esses são os que estão com a gente, né, no nosso dia a dia, né? Que é o Espírito Santo individual, que eu não sei se a gente pode fazer uma analogia com o daimon pessoal, não sei. Mas a minha pergunta seria o seguinte, se a gente é bom ter um intermediário entre a gente e o sagrado, sendo ele o Espírito Santo, por que trabalhar com anjos com nomes diferentes ou santos se eu posso ter apenas o Espírito Santo? E aí eu trago o seguinte,
Se eu quero que o computador converse comigo, talvez se eu focasse num único nome, né, um Espírito Santo, por exemplo, talvez fique mais fácil esse influxo de volta do que eu ficar, eu perdi uma coisa, eu vou para santo tal, eu quero uma guerra, eu vou para santo tal. Dá uma ideia de dispersão, né? Se unificar tudo no Espírito Santo, não poderia ser mais proveitoso? Excelente pergunta. Eu vou ter que me estender um pouquinho nela. Porque o que está por trás dela são duas concepções do ser humano. É uma concepção otimista, em que o ser humano pode ter acesso direto ao divino, e essa concepção mais otimista ela é mais moderna, mais protestante, né? Essa ideia de que a gente pode acessar diretamente o divino. E uma concepção mais pessimista, que é o seguinte: o divino está muito distante, a gente tem que pedir ajuda a quem está perto primeiro. Aí os intermediários entrariam nisso. Então, a consulta aos intermediários, a ideia de que eu preciso do anjo, que eu preciso do santo, que eu preciso do mestre, que eu preciso de alguém do meu lado para ser o mediador entre eu e Deus, pressupõe o quê? Um pessimismo antropológico, né? Uma ideia de que eu sou tão atolado no mal. Olha aí o reconhecimento da finitude, né? A gente sabe que o cristianismo primitivo, ele traz essa ideia de que praticamente nós não merecemos a graça. Nós precisamos de intermediários, né? No caso da magia, é os intermediários angélicos, né? Mas no caso, por exemplo, da história da igreja, é a história dos santos. Você vai dizer assim, não tem culto aos santos na Bíblia. Mas a Bíblia, ela é 200, 300 anos depois de Cristo, né? O Novo Testamento. Existe todos uns séculos aí antes do Novo Testamento estar pronto, que era uma tradição oral, né? Que era uma tradição de que é o seguinte: eu recebo porque eu confio no meu presbítero, porque eu confio no bispo da minha cidade, porque ele conheceu o discípulo do discípulo dos apóstolos. E então que essa coisa de segurar na carne humana, segurar meu irmão, pegar na mão dele, entendeu? Se eu seguro o meu pastor, eu seguro o meu padre, eu seguro o meu pai santo, porque entre eu e Deus, como eu vou amar a Deus se eu não amar primeiramente quem está ao meu redor, né? Ou seja, se eu não reconhecer na humildade, porque é um reconhecimento da própria finitude que está por trás disso. A ideia dos intermediários é uma ideia de que eu reconheço que eu estou tão atolado que eu preciso dessa ajuda de quem está perto de mim, que está próxima, né? Então, no sentido cristão, via cardíaca, essa evocação Miguel, evocar os anjos, né? Evocar almas puras, almas boas, os mestres, os guias, traz muito essa coisa de, no fundo, é um reconhecimento do quanto nossa alma é atolada no abismo, né? Então ela não tem essa prerrogativa, esse privilégio, esse otimismo todo de que nós podemos chegar a Deus diretamente. É meio megalomaníaco isso, né? É meio, por mais real que possa ser, eu acredito que é possível acessar Deus diretamente, eu acho que é possível. Agora, é possível para quem? Para nós? Não sei. Entende? Então, talvez tenha uma concepção antropológica por trás dessa ideia dos mediadores, né? Então, Pai Nosso que está no céu, exatamente. E é engraçado que o catolicismo, ele está muito atrelado a uma teologia da cruz, a uma teologia do pessimismo antropológico, a uma teologia do eu sou muito pecador, eu preciso rogar pela graça. Então eu sou tão pecador que eu não consigo nem falar diretamente com Deus, eu preciso falar com a Virgem Maria primeiro para chegar a Jesus. Então o catolicismo está atravessado por um pessimismo antropológico e por uma teologia da cruz, Saturno, né? Sofrimento. O protestantismo, ele está atravessado por uma teologia da ressurreição. Ou seja, Jesus ressurgiu, é a ressurreição, ele é Deus, tudo é possível. Ah, meu Deus do céu. Então, a teologia da ressurreição, né, é uma teologia, vamos dizer assim, mais implosiva nesse sentido, né? E a teologia da cruz é uma teologia do sofrimento, do escapulário, da reza. Então, tem aí suas diferenças. E aí, uma filósofa interessante para estudar a teologia da cruz, não só Santo Agostinho, mas a Edith Stein, né, filósofa contemporânea, que morreu no campo de concentração. Inclusive, ela tem um livro, no último livro dela, que é A Ciência da Cruz, que é como foi que ela foi se convertendo, porque ela era uma filósofa, né, da fenomenologia. Aí todo o processo dela de como foi que ela se converteu, e hoje ela é santa da Igreja Católica, né. Hoje você pode estudar ela e rezar para ela e fazer a novena dela. Como, por exemplo, eu já fiz 2 vezes a novena dela, que geralmente é em outubro, é muito interessante, né. O processo dela, de como ela foi entrando na via mística, de como ela foi
como a intelectualidade dela foi se curvando, né, foi entrando na experiência mística, né? E ela pareceu loucura para as pessoas, né? E aí tem uma passagem, como é que ela, assim, que ela vai lembrar o São Tomás de Aquino, né? Que vai dizer assim: a fé é a perfeição do intelecto. Ou seja, o intelecto é importante, o intelecto é ótimo, o intelecto é produtivo, o intelecto é muito interessante, mas a fé é onde o intelecto alcançaria sua perfeição final. É onde ele tenta chegar, mas ele não consegue. Você só vai conseguir por um salto. E aí isso aparece aonde? Na Divina Comédia, né? Lá na Divina Comédia do Dante, você vê que o poeta, né, o filósofo, acompanha lá o Dante, só que quando chega no céu, o filósofo não pode entrar. Por quê? Porque o filósofo é pagão, né? E para entrar no céu, a razão ela chega lá, bate no cume, mas para entrar é preciso uma revolução do pensar, né? Como diz o Santo Daime, né? Examine a consciência, mudar de opinião. Você sabe muito isso, né? É preciso mudar de opinião. É preciso se converter. Né? Se converter é o quê? Porque é um tipo de conhecimento que não é como o grego, né? Que você estuda. É um conhecimento que ele surge porque você participa dele. É um conhecimento por participação. Entendeu? É basicamente isso. E aí, nós continuamos no grupo de estudo de Filosofia da Magia, o nosso estudo. E é isso, galera. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de todos. Próxima aula, Arcano do Imperador e o capítulo 4 do Apocalipse. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Sam. Muito obrigado pela gravação. Pode já encerrar a gravação, tá bom? Valeu, galera.